Então, nesse módulo, nós vamos falar sobre isomorfismo. Na verdade, o termo mais aceito hoje em dia, o termo correto, na verdade, é isoestruturalismo, polimorfismo e pseudomorfismo, tá? Que trata aí das diferentes relações entre composição química e estrutura cristalina. Tá? A gente viu que o que distingue um mineral de outro é a única combinação entre composição química e estrutura cristalina. Tá? Isso porque estrutura cristalina e empacotamento atômico. Isso porque diferentes minerais têm diferentes combinações de estrutura e elementos químicos que vão aí conferir as propriedades cristaloquímicas características de cada mineral. Então a gente vê que um mesmo composto químico, tá? Os mesmos elementos envolvidos podem adotar diferentes empacotamentos, diferentes formas de organização atômica ou molecular e ter assim diferentes estruturas cristalinas. Tá? É o caso clássico dos minerais de carbono, grafite e diamante. Tá? Tem aí a mesma composição, né, átomos de carbono, mas eles adotam estruturas, tá, arranjos diferentes e isso que acaba formando minerais com características completamente diferentes. Na estrutura do diamante a gente tem, né, que cada carbono está aqui ligado a outros 4 carbonos por ligações covalentes em um arranjo tetraédrico, formando aqui essa estrutura rígida. Enquanto que na grafita, eu já expliquei a estrutura da grafita para vocês, ela é organizada aqui em lamelas, né, onde um átomo de carbono está ligado a outros 3 por ligações covalentes, e, né, formando aqui esse arranjo hexagonal, mas elas têm as ligações de Van der Waals aqui entre elas. Né. Esses diferentes empacotamentos, né, dos átomos de carbono é condicionado pelas diferentes condições de pressão e temperatura em que esses dois minerais são formados. Né? Vejam aqui, o campo de estabilidade do grafite, tá? Ele é formado a temperaturas e pressões mais baixas ou então a temperaturas e pressões muito mais altas. Tá? E o diamante aqui geralmente está associado a pressões mais altas. Tá? Então, para uma mesma temperatura, pegando aqui 1000 graus só para facilitar a minha vida, tá? Para vocês conseguirem acompanhar, né? A 1000 graus, né? Em condições aí de 1 gigapascal vão ser formados grafite, A2 grafite, A3 grafite, né? Quase aqui, mas aqui em 4 gigapascal é que vai começar a formar diamante. Tá? Então, todo o carbono que se cristalizar em condições de pressão menor do que 4 vai ser feito aqui na forma de grafita. E isso resulta nas propriedades tão diferentes dos dois, né? Vejam aí, a cor é diferente, a dureza vai ser diferente, né? A gente viu aí que grafite é um mineral mais duro, né? O diamante, desculpa. E a grafita, né? É o grafite, tá? Na verdade, o grafite de lápis é grafita com argila mineral para controlar a diferente maciez, né? Enquanto a gente está escrevendo, né? Aquela composição de BHB, 2B, sei lá quanto mais que tem, né? É controlado por isso, tá? Mas aí, o brilho, né? A gente tá vendo aqui, o brilho é diferente, a densidade desses dois minerais vai ser diferente. Eles são minerais completamente diferentes, tá? Por conta desse diferente arranjo que o carbono adota. E isso é chamado de polimorfismo, tá? Quando dois minerais ou mais possuem a mesma composição química, mas diferentes estruturas cristalinas. Então, quanto mais compacto o arranjo, mais estável vai ser o mineral a condições de altas temperaturas e altas pressões. Um outro exemplo disso são os chamados polimorfos, tá? De Al2SO5, que são minerais, aí aluminosilicatos, tá? A gente tem a cianita, andaluzita e silimanita. Tá? Deixa eu escrever aqui. Cianita, silimanita e andaluzita. Tá? Então, todos esses 3 minerais, tá? Eles têm a composição de Al2SO5. Tá? Então, mas eles adotam estruturas diferentes a depender das condições de pressão e temperatura. Tá? Opa! Aqui a gente está vendo as condições de pressão e temperatura para a formação de cada um deles. Tá? Então, veja, cada mineral, cada estrutura tem suas condições específicas de pressão e temperatura e vão apresentar aqui características físicas diferentes, refletindo esse diferente arranjo, essa diferente estrutura que eles assumem. Tá?
O quartzo, tá, que é um mineral bem comum, ele também é um polimorfo, tá? Ele é o polimorfo da sílica. Os polimorfos de sílica, eles são quartzo de baixa temperatura, são quartzos cristalizados a temperaturas inferiores que 573 graus, quartzo de alta temperatura, maiores que 573, a cristobalita, a tridimita, a moganita, coesita, estichovita. Tá? Então, são todos minerais de composição SiO2, tá? Mas eles adotam diferentes arranjos estruturais, então por isso que eles são minerais diferentes. Tá? Então, o polimorfismo vai ser a mesma composição química, tá indicada aqui pela mesma corzinha, mas organizado em diferentes estruturas cristalinas, e isso vai resultar em diferentes minerais. Tá? Lembrem aí, poli significa muito, né? E morfo significa forma. Então, é a mesma composição com muitas formas. Mas tem também a situação contrária, em que os minerais apresentam o mesmo tipo de estrutura cristalina, né? E o que varia completamente é a composição química. Tá? Isso é chamado de isoestruturalismo. São chamados de minerais isoestruturais, ou em alguns textos mais antigos, tá? Vocês vão ver aí isomorfos, mas atualmente o termo isomorfo, ou minerais isomórficos, caiu em desuso, porque foi um termo cunhado lá no século XIX, tá? Ele se referia somente à forma externa do mineral, tá? Quando ele foi definido. Tá? Então, como hoje em dia se tem um conhecimento melhor da estrutura cristalina, tá? E a gente sabe que é sobre ela que a gente está falando, tá? É ela que a gente está se referindo, falando a nível atômico e não da forma externa do mineral. Então, o termo isoestrutural é mais adequado. Tá? As partículas componentes possuem o mesmo arranjo espacial e sistema cristalino, o que muda vão ser as dimensões das células unitárias. Tá? Isso foi uma dúvida que um aluno trouxe, que ele não tinha entendido como que minerais de diferentes células unitárias, né, de dimensões, podiam ser ainda chamados de isoestruturais. Isso porque os centros, né, os cátions intersticiais, vão ocupar as posições geometricamente semelhantes nas estruturas do mineral, vão ter o mesmo número de coordenação, a única coisa vai ser a distância entre cátion e ânion que vai mudar, tá? Mas a estrutura, a geometria vai ser a mesma. Tá? Então, é isso aqui. Né? A gente tem aqui a fluorita, né, que é um fluoreto de cálcio, e a uraninita, que é um óxido de urânio, né? Ambas se cristalizam aí na geometria cúbica, tá? Então, elas apresentam a mesma estrutura. Tá? Se a gente substituir o cálcio pelo urânio e o flúor pelo oxigênio, a gente vai ter a mesma estrutura. Tá? Aqui está sendo mostrada a da fluorita, tá? Mas é só substituir, né? Aqui o cálcio pelo urânio e aqui o oxigênio. Tá? Então, essas substâncias são isoestruturais por conta disso. Tá? Apresentam a mesma estrutura, com a mesma geometria de célula unitária, mas vão frequentemente apresentar diferentes dimensões de célula unitária. Tá? Como os diferentes íons têm diferentes tamanhos, as células que vão ser produzidas por eles também vão ter tamanhos diferentes para manter a mesma geometria estável, né? Lembrando aí da repulsão cátion-cátion. Tá? E isso abre, né, o conceito de grupos isoestruturais. São grupos de minerais relacionados uns a outros por estrutura análoga, tendo ânion em comum, mas cátions diferentes. Então, são grupos estruturais que formam soluções sólidas completas. Tá? Essa diferença no cátion, né, que eu falei ali, né, de ter estrutura análoga com ânion em comum e cátion diferente, é gerada por substituição. A gente já falou sobre isso. Então, só para linkar os dois assuntos é que eu mostro aqui os grupos estruturais, mostrando essa ampla substituição iônica ou solução sólida. Tá? Então, lembrem que soluções sólidas completas acontecem em minerais de grupos isoestruturais. E aí, para finalizar, né, lembrando que isoestruturalismo são diferentes composições, marcadas aqui pelas cores diferentes, né, dos sólidos formados, que se organizam em uma mesma estrutura cristalina, tá, resultando em minerais diferentes. Iso é mesmo, igual, estrutura. Tá?
Para finalizar esse assunto, né, a gente tem ainda o pseudomorfismo, que é o processo pelo qual um mineral se transforma em outro, né, mas preserva a sua forma externa do mineral original. Vocês vão ver esse conteúdo aqui na página 310 a 311, tá, pessoal? Do Klein do Troll. Tá? Então, o mineral ele tem alterado não só a sua estrutura interna, mas também a sua composição química. É isso que eu estou mostrando aqui, né? O mineral A, sulfeto de ferro, se transforma no mineral B, né? Aqui no caso é um... Tá errado essa fórmula aqui. Tinha que ter um O aqui. Tá? Que é um óxido de ferro hidratado. Tá? Então, lembrem que no pseudomorfismo, pseudo, falso, falsa forma, tá? Porque ele mantém a forma externa de um mineral, mas ele é outro. Tá? Então, aqui, no exemplo que eu dei, né? A perita. Isso aqui era para ser um 2, tá? E a limonita, tá? A milonita, ela é um mineraloide, na verdade, tá? Ela é o hidróxido de ferro hidratado. Tá? Ela é amorfo, tá? Por isso que ela é mineraloide. Mas veja uma mudança drástica que pode acontecer. Eu mudo não só os elementos, né? Mas eu mudo a organização estrutural, né? A pirita tem uma organização estrutural do sistema cúbico, enquanto que a limonita é amorfa. Né? Então eu mudo, perde a organização estrutural, passa de um mineral anidro para um hidratado, tá? Essa aqui é a limonita pseudomorfa de pirita, tá? A forma externa é de pirita, né? Vejam aqui, né? Com os cubos característicos da pirita, tá? Mas a pirita não se encontra mais nessa amostra, não existe mais pirita aqui. O que se tem é o mineraloide limonita, tá? E o mineral neoformado então é o novo mineral formado em cima do original, é chamado de pseudomorfo. Tá? E é ele que fica com a forma do mineral original. Eu dramatizei aqui, na verdade, né, para enfatizar essa substituição completa de um mineral por outro, falando que não tem mais pirita aqui, mas pode ser que lá no interior aqui, tá, um cubinho desse, lá no interior, um núcleo inalterado do mineral original possa ter sobrado, tá? Mas como que o mineral dá lugar a outro? Tá? A gente vai ver isso agora pelos processos de substituição, incrustação ou alteração. Tá? No processo de substituição, ocorre a remoção do mineral do material original e uma substituição simultânea dele por outro mineral, sem que eles reajam, sem que tenha reação, interação química entre eles. Um exemplo bom de visualização disso é a substituição da matéria orgânica, tá? Aqui do carbono, né? E toda a matéria orgânica do tronco de árvore, tá? As fibras da madeira, por sílica, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, tá? Nesse processo aqui de fossilização de um tronco de árvore. Tá? Aqui que é chamada de madeira petrificada. Tá? A forma externa, veja, a gente vê os anéis de crescimento, a gente vê as ranhuras externas do tronco, tá? Consegue ver aqui os vasos lenhosos, tá? Toda a estrutura da madeira está preservada. A estrutura que eu digo é a forma externa da madeira, tá? Mas ele foi completamente substituído pela sílica. Por incrustação, tá? Então, nesse tipo de metamorfismo é criada uma crosta mineral superficial depositada sobre outro cristal mais antigo. Frequentemente, esse substrato sobre o qual o novo mineral foi formado acaba sendo completamente dissolvido ou removido e resta apenas um mineral novo guardando a forma, o hábito do mineral prévio. Tá? Então, a gente tem aqui a incrustação de cristais cúbicos de fluorita, né? Que foi recoberta e incrustada por quartzo. Tá? E a gente vê aqui, né, dá a impressão de que essa incrustação aqui está oca. A fluorita foi dissolvida e só sobrou a forma externa dela, que estava aí recoberta por quartzo. Então, se a gente fizer uma análise química aqui, vai ser só SiO2. Então, a forma externa apenas que fica preservada da fluorita. Tá? Para finalizar, a de alteração, tá? Nesse tipo, a gente tem adição ou remoção de elementos do sistema, então vai mudar a condição de estabilidade do mineral. Eu posso ter
alteração de pressão e temperatura, tá? O mineral original deixa de ser estável e se transforma em outro de fora para dentro. Então, eu vou alterar a química, vou alterar a estrutura, mas eu não vou adotar o hábito, a forma externa que geralmente o novo mineral adotaria. Ele vai continuar com a forma do mineral original. Tá? Esse tipo de pissamorfismo aqui é relativamente comum. Tá? No exemplo aqui, a gente tem o mineral azul, azurita, tá? Que é o mineral original, tá? Que está sendo alterado aqui para malaquita, que é o mineral verde. Tá? Ambos são carbonatos de cálcio, tá? Mas ele tem aí alterado completamente. Tá? Então vejam, aqui eu colocava uma camada de um mineral por cima do outro e o outro mineral era depois dissolvido ou removido. Aqui eu tirava a fibra da madeira, né? Eu decompunha a matéria orgânica e nesse espaço que ficava, ele era substituído pela sílica. Nesse daqui não, eu vou tendo a substituição elementar pouco a pouco e isso vai desestruturando um mineral e formando outro. Tá? Nesse caso aqui, é mais comum de ficar um núcleo do mineral original, tá? Então, aqui dentro da malaquita, provavelmente vai ter um núcleo original, preservado, de azurita, tá bom? Qualquer dúvida sobre essa matéria, me mandem e-mail ou a gente se vê na próxima aula síncrona. Até lá!